Você já parou para observar como, às vezes, uma mulher ignora completamente um homem que parece ter tudo e, de repente, se vê pensando sem parar em alguém que, na visão dos outros, não tem nada de especial? Isso não é acidente, isso não é capricho. Isso acontece porque a atração feminina não funciona pela lógica que a maioria dos homens aprendeu a seguir. A maioria dos homens acredita que precisa provar valor o tempo todo, precisa estar disponível, precisa demonstrar interesse, precisa mostrar que é uma boa escolha. E quanto mais ele faz isso, mais ela parece se afastar. Sabe por quê? Porque o desejo feminino não nasce da certeza, ele nasce da dúvida, da curiosidade, daquela sensação leve de não saber completamente o que o outro está pensando. Quando um homem entrega tudo de uma vez, ele elimina o mistério. E sem mistério, não há tensão emocional. E sem tensão emocional, não há desejo. É simples assim, mas pouquíssimos homens conseguem enxergar isso antes de já ter perdido algo que importava de verdade. Aqui está o que de fato desperta a atenção de uma mulher. Não é o homem que mais insiste, é o homem que parece completo sem ela. O homem que tem direção própria, que não muda de humor, dependendo de como ela reagiu à última mensagem, que não fica verificando se ela viu, se curtiu, se respondeu com o mesmo entusiasmo de antes. Esse tipo de homem cria uma sensação diferente, uma sensação de que existe algo ali que ainda não foi completamente revelado. E a mente feminina, quando encontra isso, não consegue parar de buscar entender. Ela começa a pensar nesse homem nos momentos mais inesperados, no meio do trabalho, antes de dormir, quando ouve uma música que não tem nada a ver. Não é magia, é psicologia. E entender como ela funciona pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres na sua vida, seja numa relação que está começando, seja numa que já existe faz tempo e que parece ter perdido o brilho. O que você vai entender a partir de agora não tem nada de manipulação, não é sobre jogar com sentimentos de ninguém, é sobre compreender algo muito real, sobre como a atração funciona emocionalmente. E a partir disso se tornar um homem que naturalmente desperta esse tipo de sentimento. Um homem que não precisa correr atrás porque a presença dele já faz o trabalho. Se você já sentiu que faz tudo certo e mesmo assim algo escapa entre os dedos, continue ouvindo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que faltava para você entender. Vou te falar sobre algo que a maioria dos homens faz sem perceber e que destrói qualquer possibilidade de atração antes mesmo dela ter chance de crescer. É a necessidade de aprovação. Essa vontade silenciosa de saber se ela gostou, se achou interessante, se vai responder, se está pensando nele. Parece inofensivo, mas uma mulher sente isso de longe. Ela não precisa que você diga nada. Ela percebe na forma como você age quando ela demora para responder. Percebe na forma como você muda o tom quando ela está fria. Percebe quando você ajusta o que pensa, dependendo da reação dela. E quando ela percebe isso, algo apaga. Não de forma dramática, silenciosamente, porque o que ela estava sentindo era atração por um homem que parecia firme. E de repente ela se deu conta de que esse homem precisa dela para se sentir bem. E isso para ela muda tudo. O homem que desperta desejo de verdade é o homem que se mantém igual, independente da temperatura emocional dela. Se ela está animada, ele está bem. Se ela está distante, ele continua bem do mesmo jeito. Não porque ele é frio, não porque ele não liga, mas porque o estado emocional dele não está dependurado no humor dela. Isso se chama equilíbrio emocional. E é uma das coisas mais raras que uma mulher encontra num homem hoje em dia. A maioria dos homens oscila, fica eufórico quando ela responde rápido e ansioso quando ela some. Essa oscilação é visível, é sentida, e ela comunica uma coisa muito clara. Você precisa da validação dela para estar bem. Agora pensa no contrário. Um homem que você percebe que tem a própria vida, que quando você some por 2 dias, ele não entra em colapso, que quando você testa o humor dele com frieza, ele não reage, não se justifica, não manda mensagem tentando resolver o que nem foi dito em voz alta. Esse homem cria uma sensação completamente diferente. Ele gera dúvida e a dúvida desperta curiosidade. E a curiosidade é a porta de entrada do desejo. Tem um detalhe importante aqui. Equilíbrio emocional não é o mesmo que indiferença. Um homem indiferente não liga para nada, e isso também não atrai. O que atrai é o homem que claramente tem interesse, mas que não transforma esse interesse em necessidade, que está presente, mas não sufocante, que demonstra que gosta, mas que claramente também existe fora dessa relação. Quando você desenvolve isso, a energia que você transmite muda. Você entra numa sala de forma diferente, fala de forma diferente, responde de forma diferente, e as pessoas ao redor sentem, mesmo sem entender exatamente o que mudou. Uma mulher especialmente sente porque ela está lendo você o tempo todo, muito mais do que você imagina. E o que ela quer encontrar é um homem que não precisa de validação para saber quem é. Existe um conceito que poucas pessoas conseguem aplicar de verdade porque parece simples demais para ser levado a sério. Mas quando você entende ele de verdade, a forma como as mulheres respondem a você muda de um jeito que você não esperava. Esse conceito é o seguinte: o que você não entrega completamente, ela completa com a imaginação. Pensa nisso por um instante. Quando um homem fala tudo o que pensa, revela tudo o que sente, explica cada intenção e não deixa nenhum espaço em aberto, ele pode parecer honesto, e é. Mas ele também elimina algo que é fundamental para o desejo existir:
o espaço mental que ela precisa para pensar nele por conta própria. O mistério não é sobre esconder quem você é sobre ter profundidade suficiente para que ela perceba que ainda não chegou ao fundo. É sobre ser alguém que tem mais camadas do que mostrou até agora. Um homem que lê, que pensa, que tem opiniões próprias, que tem projetos, que tem uma vida que não para quando ela some. Quando ela percebe isso, algo muito específico acontece na cabeça dela. Ela começa a se perguntar o que ele está pensando agora? Ele está pensando em mim? Tem alguma outra pessoa ocupando a atenção dele? Essas perguntas não aparecem por acidente. Aparecem porque você deixou espaço para elas aparecerem. E é exatamente aí que o desejo começa a se formar de verdade. Não quando você está presente o tempo todo, mas quando a ausência de você cria uma pergunta que ela precisa responder. Um homem misterioso não tem medo do silêncio. Ele não preenche todo o espaço com palavras. Sabe quando ficar quieto? Sabe quando não responder de imediato? Não porque está jogando, mas porque tem outras coisas acontecendo na vida dele que também importam. E isso ela percebe. Mas aqui está o ponto que muita gente erra. Mistério sem substância é só vazio. Se você fica em silêncio, mas não tem nada acontecendo na sua vida, ela também percebe isso. O silêncio de um homem que está construindo algo ressoa diferente do silêncio de um homem que simplesmente não tem nada a dizer. Por isso, cultivar mistério começa de dentro. Começa quando você investe em si mesmo, quando você tem metas que importam para você, independente de qualquer relação, quando você tem amigos, projetos, interesses que formam uma identidade sólida. Uma mulher não se apaixona pelo homem vazio que finge ter profundidade. Ela se apaixona pelo homem que realmente tem mais do que mostra e que ela sente que ainda está descobrindo. Quando você chega nesse ponto, você não precisa se esforçar para ser misterioso. Você simplesmente é. E isso é infinitamente mais poderoso do que qualquer técnica. Tem uma coisa que quase ninguém fala sobre desejo feminino a longo prazo e que é talvez a mais importante de todas. Um homem pode despertar atração no começo, sem muito esforço, com presença, com calma, com mistério, mas manter esse desejo vivo depois que ela já te conhece melhor, isso é outro nível. Sabe o que acontece com a maioria dos relacionamentos? O homem conquista e depois para de ser o homem que conquistou. Lentamente vai deixando de crescer, vai deixando de se cuidar, vai colocando ela no centro de tudo e perdendo a própria identidade no processo. E aí, sem perceber, ele vira alguém diferente daquele que ela se sentiu atraída lá no começo. Ela raramente fala isso em voz alta, mas sente e começa a se distanciar, sem conseguir explicar direito o porquê. Não é falta de amor necessariamente, é que o homem que ela admirava parece ter sumido. E no lugar dele sobrou alguém que ela já conhece completamente, que já não surpreende, que já não cresce. O desejo feminino se alimenta de movimento, de evolução, de perceber que o homem ao lado dela continua sendo alguém que ela ainda está descobrindo, mesmo depois de anos juntos. Isso não exige drama, não exige perfeição, exige consistência, exige que você continue investindo em si mesmo, mesmo depois de já ter conquistado. Continua lendo, continua se exercitando, continua tendo metas que existem independente dela, continua sendo o homem que tem uma direção própria. Porque quando ela percebe que seu crescimento não depende da presença dela, algo muito importante acontece. Ela começa a te admirar de verdade. E quando uma mulher admira um homem de verdade, o desejo não apaga, ele se aprofunda. Aqui está a última verdade sobre tudo isso. O desejo duradouro não é conquistado uma vez, é renovado todos os dias, com escolha simples, com a forma como você fala, com a forma como você reage sob pressão, com a decisão de continuar crescendo mesmo quando ninguém está olhando. Quando uma mulher sente que o homem ao lado dela é alguém que ela ainda admira, ainda respeita, ainda não decifrou completamente, ela não quer ir embora, ela quer ficar para descobrir o que vem a seguir. E talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer agora seja essa: o homem que você é hoje ainda desperta admiração? Não para ela, para você mesmo, porque quando a resposta for sim, tudo o mais começa a se encaixar. Se esse conteúdo te fez refletir sobre algo que você estava evitando pensar, deixa nos comentários. Não para julgamento, mas porque às vezes colocar em palavras o que você sentiu é o primeiro passo para mudar o que ainda dá tempo de mudar. M.